Chegamos no nosso sexto elemento. Vou falar da última missão, que é a missão 4. E essa missão ela está relacionada com algo que eu tenho certeza que já passou com todo mundo. Sabe quando você está numa situação da vida que você acaba tendo reações um pouco mais primitivas, de raiva, de fuga, ou de escassez, ou de arrogância, e depois você se pega falando assim, cara, não precisava nada disso. Eu podia ter ido para um lado mais fácil, um lado mais tranquilo, pacífico, poderia ter resolvido as coisas com mais inteligência até. E isso tudo está relacionado com o nosso ego. Então, como eu já falei até numa aulinha que eu dei sobre ego, sobre como que o nosso ego se forma e quais são as principais necessidades que o nosso ego tem, eu mostrei que o nosso ego, que ele é muito importante na nossa vida, tá? Só que ele precisa estar ajustado, porque o ego tem dois lados, né? Ele tem um lado que ele é mais humano, mais primitivo, ele é um lado que ele está sempre se preocupando, sabe, com as necessidades muito básicas e materiais dele. E tem um outro lado que é um lado um pouco mais elevado, mais sábio, né? Um lado mais sagrado. E nessa necessidade do lado sagrado, ele tem duas grandes necessidades, que é a necessidade de contribuir, né? Ele quer contribuir com as pessoas, ele quer contribuir com o mundo, e a necessidade de evoluir, de evolução. Então, o que acontece nessa quarta missão, que eu não falei o nome ainda, mas é a missão espiritual. E perceba, né? Eu sempre gosto de frisar isso. Eu não estou falando de religião, porque tem muita gente que confunde o termo espiritualidade com religião. Aqui eu estou falando de algo que transcende o 1 mais 1 igual a 2, a matéria. Aqui eu estou falando de algo que você sente dentro de você, que existe além dessa vida material. Algo que você percebe que se você tivesse ido para mais de um lado, escolhido um lado em vez do outro, o lado do barulho mental, o lado da confusão e de que acabar não resolvendo as coisas, se você tivesse escolhido o outro lado, o lado da pacificidade, o lado da sabedoria, da calma, né? Você conseguiria resolver mais, muito melhor as coisas que você tem que resolver na vida. Então, a missão espiritual é justamente você conseguir se reconectar com a parte mais sagrada que tem de você e fazer com que essa parte sagrada te conduza nas suas ações, no seu dia a dia, e não a parte do barulho mental, não a parte da impulsividade, não a parte das coisas que você acaba fazendo, atropelando e depois até se arrependendo, causando mágoas, causando brigas. Não. Deixa controlar aquilo que tem dentro de você, que tem mais luz, aquilo que é mais sagrado. E a missão espiritual é isso, é você conseguir descobrir qual é o caminho mais rápido, mais fácil para você se reconectar. E isso é muito pessoal, sabe? Tem que ser assim, autoconhecimento na veia para a gente poder realmente entender para cada um personalizado qual o melhor caminho para você se reconectar com esse sagrado que pode dirigir a tua vida e fazer você se tornar uma pessoa mais sábia nas tuas decisões e colher os frutos, claro. Então, hoje a gente termina esses 6 elementos, que eram como se fosse uma estrela de 6 pontas, né? Tem o propósito maior, o propósito menor, a missão 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer uma postagem para ficar um pouco mais claro depois, para deixar aqui no meu feed, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar nos vídeos que vão ficar salvos, e se quiserem conversar comigo sobre isso, contestar alguma coisa, me dar mais ideias, e até mesmo se você tiver interesse em descobrir, né, mapear cada um desses 6 elementos na tua vida, porque isso é muito pessoal. As respostas vêm de dentro de você. Não é ninguém de fora que vai falar o que você tem que fazer, entende? Vem de dentro.
Só que precisa de uma metodologia, uma técnica baseada em autoconhecimento para conseguir trazer isso de dentro do teu inconsciente muitas vezes. E você conseguir ter claro isso para poder ter uma vida mais leve, mais fluida, com muitos frutos, sabe? E chegar lá no finalzinho da sua vida, com aquela sensação de ufa, dever cumprido, eu consegui fazer pelo menos o máximo que eu podia fazer, que a minha alma assim desejava fazer. Então é isso, fiquem aqui então com esses 6 elementos, espero que tenham gostado. Um beijinho, tchau, tchau!